Bom, vamos falar aqui de um curso em milagres, né? Por que que um curso em milagres é tão difícil e como é que a gente faz para estudar um curso em milagres, tá? Bom, ele parece difícil porque tem um tipo de linguagem que exige uma atenção muito grande e exige desconstruir o modo linear com que a gente entende as coisas, tá? Por isso que para mim ficou fácil, eu nunca entendi nada do jeito que é, daí entender o contrário, ficou tranquilo. Outra coisa interessante que muita gente se afasta e que eu percebi logo no começo, quando eu me senti atraída, eu fui capturada pelo livro. Ai, eu não gostei dessa linguagem toda religiosa, né? Parece assim, nossa, muitos termos religiosos ali. Porém, essa voz da minha intuição, chamamos assim, ela dizia, mas não é bem assim, continua, né? E com efeito, muitos anos depois, trabalhando e seguindo a intuição e estudando o curso Milagres com muitos grupos, trazendo o sentido que eu via, o sentido não é religioso, pelo contrário, ele desmonta a crença invertida que nos foi passada. Então, ele não tira o Cristo da história, o estado crístico, ele não tira o personagem Jesus, ele não tira outros personagens, porque na verdade o que acontece aqui é uma reinterpretação dos termos, porque ele fala que só existe o amor, que o amor é a matéria do universo, né? A velocidade dos hertz de toda a construção de todas as coisas é o amor. Mas, para chegar a vibrar ou compreender esse amor, nós precisaríamos passar para além de algo que foi criado aqui nesse plano, que é a nossa mente. A nossa mente, a nossa individualidade, o nosso eu, me, mim, comigo. Agora eu falei uma coisa que eu já teria que abrir outro capítulo, né? Que foi criado. Quem é que criou esse mundo? Por que que criaram esse mundo? O que que eu tô fazendo entrapolado nesse mundo? Tem que ser outro vídeo, tá? Mas tem uns quantos aqui no YouTube que explicam super bem isso aí. Se eu lembrar, eu coloco o link para vocês. Aí me economiza. Você estuda lá, depois você vem aqui que a gente continua. Então, a nossa manifestação, vamos dizer assim, não gosto nem de falar encarnação, a nossa manifestação nesse plano, por que não falo encarnação? Porque parece que eu estou entrando em algum lugar. Tem que tirar o eu da história. Então, manifestação é como se fosse assim, ó, a, a maré chegou. Então, ai, a maré veio para mim, o grãozinho de areia diz, ai, ela veio me molhar. Não, ela vem. Sabe? Então, o nascimento dos seres nesse plano, manifestação de vida, seja vegetal, animal, mineral, eles vão descobrir que a vida também pode esperar. E a nossa, que se diz inteligente, é inteligente, sim, é manifestação, ou seja, algo que acontece. Mas quando esse algo acontece ali, naquele plano, naquela possibilidade de existência, que também é uma manifestação maior, ocorre uma separação. Uma separação, porque esse pedacinho da consciência vai ficar lá dentro desse sistema biológico se desenvolvendo. E ali é que está o negócio, é ali que surge o eu, é ali que surge a minha vida. E foi tão longe a paranoia, que não, é um processo, tá? Dessa vida separada, que inclusive essa energia, nesse fiozinho de luz que fica separado, inclusive ele se torna um mundo inteiro fechado. Eu tinha que pegar uns bonequinhos para explicar. Eu não consigo fazer aqueles desenhos ao vivo aqui também. Se alguém quiser fazer, eu fico agradecida, tá? Você imagina aí o ser humano palito, tá? O ser humano como exemplo. E nós temos esse fio conectado sempre no todo. Porém, nós estamos aqui com o nome. Ai, ficou o contrário. Eu, né? Tem toda uma história. Ó, tem uma história, tá separado, tá? Por quê? Porque esse projeto biológico aqui, ele é muito lindo, ele sente coisas, ele está evoluindo, ele guarda mensagens no DNA, bagagem de experiências de geração em geração, então tem uma evolução, ele é tão louco que já criou a própria inteligência de outro jeito, né? E
essa experiência desse eu aqui dentro, ela é rica. E o desafio é lembrar quem é. E para isso, a gente tem que trabalhar primeiro em tudo que diz respeito ao humanoide, ao humaninho, tá? Por quê? Porque no DNA dele tem sofrimento, tem RPC, raiva, culpa, medo, raiva, culpa e medo, que atrapalha a conexão. Aí, as religiões surgem aqui no meio, porque elas vêm com um discurso, todas elas, tá? Com um discurso de tradução do que é a vontade de Deus. Então, elas criam essa crença, esse step, né? Para chegar até lá, que nem um atravessador. Então, pode comprar direto do produtor, não, eu vou pegar do atravessador, ele me faz oferta, ele fala bem e tal. Mais ou menos isso. Ou tradutor. Mas a partir do momento que eu já sei, tradutor é mais decente, né? Se a partir do momento que eu já sei falar essa língua aqui, eu não preciso dos tradutores. Então, dizer que uma pessoa que não tem religião não é uma pessoa que está conectada com o todo é errado. Não precisa se achar ateu por não ter religião, né? Não acreditar no todo é outro babado, é um direito que todo mundo tem também. Vive no teu eu aqui, no mundo fenomênico, ninguém perde nada, ninguém vai perder nada, nem você. Porque na hora que você bater as botas, você vai entender, então, tranquilo. Aí, o que acontece, gente? Pegar outra cor. O tal do espírito, que é tão questionado, o espírito e a alma, né? A alma é um babado. O espírito vem a ser essa conexão aqui, segundo o Curso em Milagres também, tá? Eu falo tudo segundo o Curso em Milagres, tá, gente? Mas ninguém é obrigado a ir lá abrir o livro. Isso aqui é o espírito. Isso aqui. Que vem a ser a minha conexão com o todo. Eu não perco essa aqui, de jeito nenhum. E por isso que no outro vídeo lá eu falei, ele não precisa evoluir. Ele já é evoluído, né? Quem tem que evoluir é a mente material aqui embaixo. Aí, a ideia de alma, vou pegar outra cor se funcionar. A ideia de alma é que existiria uma camada invisível, né, do meu euzinho, e essa alma aqui é aquela que procura a gêmea, sabe? Essa alma aqui também teria, porém, um eu. Aqui que a coisa fica esquisita. Se mesmo depois da experiência física eu desejo manter o meu nome, o eu vou para outro lugar, eu vou para outra vida, ok, pode ir para aqui, ó. Ou aqui, pode ir para o teu mundo acreditado. O mundo que você acredita, você cria realidade. É por isso que na hora da morte tem o tal do túnel, aí aparecem os personagens que você acreditou. Eles mandam até parente, mas é tudo ilusão. Vem por aqui, vamos se encontrar. Vamos se encontrar um raio que parta. O que nós temos que fazer é já manter em vida, em vida, tá? Em vida terrena, que a gente está sempre em vida, a conexão com essa fonte. É lindo demais, porque é através dela que a gente depois, na saída, de boa, nós vamos já nos sentir nesse espaço, né? E muitas pessoas que tiveram a experiência pré-morte, aquela sente a leveza que é, a sensação de paz. E quase todas falam dos recepcionistas. Mas os recepcionistas são atravessadores do mundo real, eles não são o mundo real. Por quê? Muita coisa a gente não vai entender ainda, ou eu entendo, mas não sei nem explicar, ou muitos humanos talvez entendam e vocês podem buscar explicação com o outro, é que nessa zona aqui também existem mundos e até disputas pela energia da crença. Olha que show! Tudo que eu acredito gera energia. Então, até o meu medo, você sabe que tem aí, ó, a bolha do medo, tem lá na plataforma, tem as 3 aulas que eu falo bastante sobre isso aqui, tá? As bolhas do medo, as bolhas da raiva, né? A bolha de quem está sempre com o coração partido, né? A tristeza. Então, essa ilusão de um amor separado, ela também nos separa do todo, né? Porque se eu vejo um outro ser com os mesmos olhos que eu comecei a enxergar a mim, como eu posso julgar esse outro? Lu, mas tem um monte de coisa horrível nesse mundo. Tem, porque a gente
experimenta a dor na matéria e ainda acreditamos também na morte, né? Então, tem sempre o pior final que pode ocorrer é a morte. E aí isso é também uma ilusão, não é o pior final. E, enfim, a crueldade não vibra ela não vibra bem, ela é dor, tá? E é separação. E os doentes, eu digo os doentes que são os esquecidos, são as pessoas cruéis, as pessoas tanto de poder público como, nossa, é só dar uma olhadinha por aí o que algumas religiões fazem, o que alguns ditadores fazem com seus povos, né? Para a gente entender que é bem maior o processo, que existe uma tendência a manter poder, que o poder é uma forma de nutrimento, nutrição. Acho que a pior coisa que pode existir é a ânsia pelo poder, não é nem riqueza, né? É só pelo fato de dizer eu posso mandar, fazer e vocês temem. Se a gente vai assistir esses filmes antigos, que eu gosto muito, filme de dinastias chinesas, coisas assim, bem antigo, a gente vê a luta pelo poder, né? E qual é o poder, afinal? É eu mando e os outros temem. Só isso, ter súditos. Então, nós também estamos dentro desses, digamos, de grandes impérios invisíveis, né, como súditos, até que a gente entenda o esquema. Quando a gente entende o esquema, aí as pessoas me perguntam, mas daí eu tô livre? Sim, a gente fica livre, mas ainda dentro do esquema. Ou seja, eu estou jogando, eu entendo como se cria a minha realidade, eu aprendo a me conectar, eu continuo 24 horas sobre 24 limpando e observando o meu pensamento, porque aqui dentro da matéria é automático a gente cair nas coisas do ego. O ego é a película, é uma película de separação. Então, é automático. As pessoas pensam assim, talvez porque eu já estou há tantos anos na comunicação com o USEM, né, e criando as ferramentas de NL, criando um monte de coisa aí, falando, dando palestra, explicando coisas que eu estou imune. Ai, não, gente, quem seria, né? Não é possível. Não é possível, né? É como se um médico que não tivesse corpo pudesse curar o corpo do outro. Então, eu também não posso viver a experiência na Terra sem estar aprendendo a experiência na Terra, né? E aí que chega o julgamento, né, de outras pessoas. Se bem que julgamento é uma coisa estranha, sabe? Mas eu vou ter que falar no outro vídeo, o erro do julgamento, porque essa palavra é errada. Apesar dela aparecer no Curso em Milagres, tá? Aí as pessoas acusam você de não ser perfeito. Mas isso é um modo que o ego delas tem para não validar aquilo que é correto que você falou, aquilo que pegou. Então elas dizem, mas você não faz. Tá entendendo? Então, não se preocupe com os ataques, quando a gente começa a entender as coisas, né? A não ser mais parte do jogo. E a vencer o próprio ego, que o grande inimigo não é o presidente de tal lugar, não é o sistema. O sistema a gente capta ele e pronto. O grande inimigo é o ego. A película densa, película sutil, mas todos têm película aqui, tá? A gente imagina assim, essa peliculazinha. Então é bom que ela fique bem translúcida, a gente limpa ele bastante para nós enxergarmos então a realidade. Eu nem sei com o que eu comecei o vídeo, acho que eu comecei falando de outra coisa, mas é sempre assim. Então, tá bom. Acho que eu comecei falando sobre um curso de milagres, porque que é difícil, porque ele tem uma linguagem religiosa. Então, uma linguagem religiosa de Husserl é para desmontar a linguagem religiosa, o erro da religião, né? O erro do que significava o verdadeiro pecado, a verdadeira salvação, o verdadeiro Espírito Santo. Aí ele fala até de Páscoa e Natal ali, que a primeira vez que eu li chegou a me arrepiar. Ai, meu Deus, não tem explicação para aquilo também. O que significa e como foi transformada essa visão para nós. Né? Tanto é que a gente se afasta disso, mas com razão, porque a fonte criadora aqui, a parte verde, ela é só amor, ela jamais teria criado um castigo ou uma punição. Então tem bastante coisa a ser desmontada, tá? Tem o grupo gratuito lá no Telegram, geralmente eu converso domingo lá,
E as perguntas pode mandar por e-mail, não tem como escrever no grupo, né? Não pode ficar muita coisa. E aí essas perguntas são selecionadas em grupo e eu respondo essas perguntas, tá bom? Mas no grupo do Telegram a gente aprende a compreender o seu, e cada um vai no seu espaço, cada um vai no seu tempo, tá? Próximo vídeo eu vou falar de novo sobre ferramentas de inversão neurolinguística, tá? Vou trazer 2 ferramentas e explicar o que elas têm a ver com o curso em milagres.